E se eu te dissesse que o Bitcoin não é só dinheiro, que na verdade ele é um chamado para algo muito maior, um novo código de honra, um novo jeito de viver, e talvez até o alicerce da próxima civilização. O livro The Bushido of Bitcoin não fala de gráficos, de preço ou de tecnologia. Ele mergulha naquilo que realmente importa: o espírito humano em tempos de decadência e a forma como o Bitcoin pode ser catalisador de uma nova era moral. Inspirado no Bushido, o Código dos Samurais, o autor propõe que as virtudes de coragem, honra, responsabilidade e autocontrole sejam reinterpretadas para este novo mundo digital, onde não existem mais redes de proteção, apenas liberdade, mas também consequências. O que está em jogo aqui não é só o futuro do dinheiro, mas o futuro da própria civilização. E a mensagem que é a base desse livro vai te deixar, assim como eu, de certa forma, inquieto. Olá, seja bem-vindo ao canal. Quem fala com você é o Sagaz. Se você é novo por aqui, neste canal trago resumos de livros e teses com temas econômicos e filosóficos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e não deixe de acompanhar os outros resumos que disponibilizo aqui no canal. Dessa forma, você não só vai receber as novidades que eu acabo postando aqui neste canal, como também o algoritmo do YouTube vai estar indicando outros temas que talvez sejam interessantes para você. Lembrando que o link do livro eu deixo na descrição do vídeo. Caso você clique nele para adquirir, você vai estar ajudando indiretamente o canal. Além disso, fique à vontade na seção de comentários para falar um pouco a respeito do que você achou desse livro. Ou caso tenha alguma dúvida a respeito do tema, fique à vontade. Lembrando que neste canal não exponho minhas opiniões. Minhas opiniões ficam no outro canal, da Hub Sagaz. E os links, tanto do Telegram, onde posto todas as novidades dos canais da Hub Sagaz, quanto arquivos extras, fica na descrição desse vídeo, na central de mídias do canal. Eu te convido a se inscrever no canal do Telegram para não perder nenhuma novidade. Agora voltando para o vídeo, parte 1. Por que este livro é necessário? Este não é mais um livro para falar da história do dinheiro, nem para explicar tecnicamente como o Bitcoin funciona ou por que ele é o melhor do que outras moedas. Também não é um debate sobre gasto de energia. O foco aqui é outro: falar do espírito humano em uma época de crise e decadência, e refletir sobre como o Bitcoin pode ser uma força que muda não só a economia, mas também a forma como vivemos e nos relacionamos com valores mais altos. A ideia central é que o Bitcoin não apenas vai sobreviver, mas vai vencer. E vencer em um sentido profundo, tornar-se algo decisivo para toda a civilização, um marco comparável a outros grandes momentos da história humana. Por isso, a questão principal não é se o Bitcoin vai vencer, nem exatamente como, mas sim o que acontece depois da vitória. E é aqui que surgem as perguntas que guiam o livro. O que acontece quando o Bitcoin vence? Como será o mundo se tivermos um Bitcoin Standard, um sistema global baseado nele? A riqueza que pode surgir disso vai enfraquecer ou fortalecer as civilizações? O poder sempre corrompe, ou na verdade, é a fraqueza que abre espaço para a corrupção? Um homem fraco pode ser um homem realmente bom? Uma sociedade frágil pode ser considerada moral? E se não, como cada pessoa poderá manter sua virtude em meio a tanta abundância e conforto material? Essas perguntas são importantes porque mostram um dilema que já aconteceu em várias épocas. A prosperidade pode se transformar em fraqueza, e a fraqueza leva à decadência. Hoje, já existem sinais de que o Bitcoin influencia as pessoas a pensar mais no longo prazo, a cuidar do futuro, a reduzir a impulsividade e a buscar seu máximo potencial. Mas essa transformação ainda está só no começo. O Bitcoin tem pouco mais de 15 anos, e seus efeitos completos só poderão ser vistos em muitas décadas. Isso traz uma incerteza. Como agirão as pessoas que hoje fazem parte da classe média ou até das camadas mais baixas quando se tornarem a nova elite econômica de um futuro baseado em Bitcoin? Que tipo de escolhas farão? Serão construtores que usam esse poder para criar algo maior ou se tornarão destruidores que desperdiçam e corrompem? Mesmo com esse risco, o caminho ainda é muito melhor do que o sistema atual. Hoje, uma pequena classe domina o mundo apenas porque controla a emissão do dinheiro. Eles imprimem moeda, se mantêm pelo poder político e pela força, mas não produzem nada, apenas consomem e exploram. É um sistema que suga energia e vida da sociedade, comparável a um buraco negro que puxa tudo para o niilismo, isto é, para o vazio sem sentido.
O Bitcoin, em contraste, é um jogo com regras fortes e justas, que não podem ser quebradas. E isso obriga todos a jogarem limpo e se responsabilizarem pelas próprias ações e, assim, cria muito mais chance de que a humanidade volte a se orientar para a excelência e para a construção de algo alinhado com a vida. Esse chamado não é apenas um discurso abstrato. Ele também tem um lado pessoal. O escritor admite que, por muito tempo, se deixou levar pela raiva e pela frustração com o estado do mundo. Muitas das coisas que ele escreveu em redes sociais nasceram desse impulso de indignação. Foram sinceras, mas ao mesmo tempo imaturas e muitas vezes arrogantes. Faltava distância entre o que pensava e o que publicava, e isso o levava a mais desabafos do que a reflexões construtivas. Este livro, então, representa também uma mudança de postura. É o esforço de se cobrar mais, de se elevar a um novo nível de responsabilidade, de buscar escrever algo que realmente inspire e ajude as pessoas. Continuará desafiando o sistema atual, mas de forma mais madura, mais consciente e mais fiel aos valores que considera essenciais. Por isso, este livro é necessário, porque a questão não é apenas técnica ou econômica, mas moral. O futuro não depende só de termos um dinheiro melhor, mas de que tipo de pessoas vamos nos tornar com ele. Se o Bitcoin vencer, isso por si só não garante nada. Tudo dependerá de quem serão os homens e mulheres que carregarão essa vitória. Se serão fortes, responsáveis, justos e construtores, ou se deixarão corromper e cair no mesmo vazio que destruiu tantas civilizações no passado. Em resumo, a vitória do Bitcoin é só o começo. O verdadeiro desafio é sermos dignos dela. Parte 2. O ethos do guerreiro. O livro segue com uma reflexão sobre algo essencial: a existência de uma dimensão moral no universo. A vida não é apenas uma soma de acontecimentos físicos ou biológicos, mas também um campo de escolhas que tem valor moral. Isso significa que nossas ações importam, não apenas pelo resultado imediato, mas porque nos aproximam ou nos afastam daquilo que é justo, verdadeiro e elevado. Quando uma pessoa ou uma sociedade age contra essa ordem natural, entra em decadência. Essa visão coloca a vida como um teste. Estamos aqui para mostrar se conseguimos agir com virtude mesmo, quando existe a chance de fazer o contrário, trapacear, mentir, escolher o caminho fácil, fugir da responsabilidade. Ser corajoso, quando tudo empurra para a covardia, é a verdadeira medida da grandeza. Por isso, viver é mais do que existir, é enfrentar a luta entre a dignidade e a mediocridade. A decadência atual, segundo a obra, tem muito a ver com o avanço do igualitarismo. A ideia de que todos são iguais é vista como um mito destrutivo, porque elimina as diferenças que tornam a vida fértil, criativa e capaz de produzir excelência. Igualdade e qualidade são opostos. Quando se tenta nivelar todos por baixo, aquilo que é nobre, belo e forte acaba sendo sufocado. O texto destaca que, ao longo da história, as civilizações mais grandiosas se ergueram justamente porque cultivaram a qualidade, nas artes, na guerra, na religião, na família, nos negócios. O igualitarismo, ao contrário, é um produto moderno, um parasita que só pôde surgir depois de que gerações anteriores construíram riqueza e estabilidade. Agora, apoiando-se em algo que não criou, essa mentalidade trabalha para destruir a própria base que a sustenta. Isso explica o enfraquecimento da cultura contemporânea, marcada pela mediocridade e pela indiferença. E aqui fica um alerta. Uma civilização que esquece seus valores mais altos e que ridiculariza a nobreza, a honra e o esforço heróico está assinando sua própria sentença de morte. A queda não precisa ser causada por invasões externas ou guerras brutais. Basta que a sociedade deixe de valorizar aquilo que a tornou forte. Contra esse processo surge um chamado ao heroísmo. O momento histórico em que vivemos é descrito como um interregno, ou seja, um período de transição entre dois sistemas de valores opostos: o decadente, marcado pelo fiat money, pelo consumismo e pelo niilismo, e o novo, representado pela promessa de uma ordem baseada em Bitcoin. Esse tempo intermediário é perigoso, porque é como um campo de batalha onde nenhum das duas visões funciona plenamente. É uma travessia difícil, comparada à abstinência de um viciado, dolorosa, mas necessária para se libertar do vício.
O caminho não será fácil, mas é exatamente essa dificuldade que oferece chance de recuperar a vitalidade. Grandes períodos de crise sempre exigiram o surgimento de homens fortes e corajosos, capazes de carregar o fardo e abrir espaço para um futuro melhor. Estamos nesse ponto. Temos diante de nós a oportunidade de ser os homens fortes, que quebram o ciclo da decadência e pavimentam os alicerces de uma nova era. A mensagem do autor é que precisamos resgatar o espírito do guerreiro. Isso significa viver com coragem, cultivar excelência, resistir à mediocridade e escolher a luta pelo que é nobre. Não se trata de violência gratuita, mas de uma disposição interior, um modo de vida que não foge da batalha e que entende a importância de ser digno diante da história. A era de transição exige homens e mulheres que ajam como heróis. Não heróis de fantasia, mas pessoas comuns que decidem viver com força, honra e propósito. Parte 3. Origens e paralelos do Bushido. Para compreender o que significa o ethos do guerreiro que o livro propõe, é preciso olhar para trás para as tradições que o formaram. E entre elas, nenhuma é tão marcante quanto o Bushido, o código moral dos samurais japoneses. Bushido nasceu da guerra, do sangue e da dureza da vida em tempos em que a sobrevivência dependia de disciplina, coragem e honra. Não foi criado em bibliotecas ou academias, mas no campo de batalha, nas decisões de vida ou morte que moldavam o caráter. Com o tempo, esse modo de viver deixou de ser apenas uma prática de guerra e se transformou em um código de virtudes que guiava não só o samurai, mas também a sociedade em torno dele. Entre essas virtudes estavam justiça, como a busca pela retidão e pela moralidade; coragem, não como a ausência de medo, mas como a escolha de enfrentá-lo; compaixão, que equilibra a dureza da justiça com a capacidade de amar e sacrificar-se; honra, a defesa do próprio nome e da dignidade acima de vantagens materiais; honestidade e integridade que unem palavra e ação em uma só coisa; responsabilidade, assumir o peso das consequências e não se esconder atrás de desculpas; excelência, a recusa da mediocridade e a busca de ser o melhor possível; respeito, tanto por si mesmo quanto pelo próximo, pela tradição e até mesmo pelo inimigo; lealdade e dever, a fidelidade que vai além do interesse individual; autocontrole, a capacidade de dominar a si mesmo, de dizer não e agir com disciplina. Esse conjunto de virtudes formava o coração do Bushido, mostrando que a vida de um guerreiro não se resume a lutar, mas a viver de forma íntegra e exemplar. O código não surgiu do nada, ele foi influenciado por várias correntes de pensamento. O confucionismo, com seu foco na ordem, no respeito às hierarquias e na importância da educação moral, deixou marcas profundas. As tradições religiosas também tiveram um papel decisivo, trazendo a ideia de que a vida tem um propósito espiritual e que a conduta do guerreiro deve estar ligada a algo maior do que a sua própria sobrevivência. Além disso, havia uma ênfase na prática constante. O conhecimento não era apenas teórico, mas incorporado no corpo, na forma como se treinava, se movia e até se comportava no dia a dia. O livro também mostra que o Bushido não foi algo isolado. Ele teve paralelos em outras culturas. O mais evidente está na cavalaria medieval europeia, que também possuía um código de conduta baseado em coragem, honra, fé e lealdade. A vida do cavaleiro, assim como a do samurai, era moldada pela guerra, mas também pela moralidade e pela devoção a algo superior. O feudalismo, em ambas as sociedades, reforçou esse modelo, uma estrutura social hierárquica em que dever, lealdade e responsabilidade eram indispensáveis. Outro paralelo importante é com o cristianismo, que trouxe virtudes como humildade, compaixão e o amor ao próximo. Embora diferentes em origem, os valores cristãos se entrelaçaram com a ética guerreira em muitos momentos, ajudando a moldar a noção de honra e a maneira como guerreiros viam seu papel no mundo. Assim, o Bushido representa muito mais do que uma curiosidade histórica. Ele é parte de uma tradição universal que atravessa povos e épocas. A busca por viver com coragem, disciplina e virtude em meio às dificuldades da vida. O que nasceu da guerra e do sangue foi se transformando em um guia para a vida inteira, capaz de inspirar até hoje quem procura um caminho de força e dignidade. Parte 4. O Bushido do Bitcoin. Depois de apresentar as origens do Bushido
e seus paralelos históricos, o livro dá um passo à frente. Como esse antigo código de virtudes pode ser reinterpretado no contexto do Bitcoin e da era digital? A ideia é que os mesmos princípios que moldaram guerreiros do passado podem servir de guia para os guerreiros de hoje, que não lutam com espadas, mas com escolhas morais e responsabilidades em um mundo descentralizado. Bitcoin é descrito como a nova arena onde essas virtudes são testadas. Diferente do sistema fiduciário em que governos e bancos centrais socializam perdas e resgatam irresponsáveis, o Bitcoin não oferece redes de proteção. Se alguém falhar, erra sozinho e paga sozinho. Isso torna o jogo mais duro, mas também mais honesto. Cada pessoa precisa assumir o peso de suas decisões. E nesse cenário que o Bushido ganha nova vida. Justiça significa mais do que seguir leis ou normas externas. É buscar uma espécie de simetria moral em que cada ação esteja em equilíbrio com o que é certo, mesmo quando não há razão aparente ou quando ninguém está olhando. Coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de agir apesar dele. É liderar pelo exemplo, tomar a frente em momentos difíceis e suportar a pressão sem recuar. Compaixão e amor, o complemento da justiça. Um guerreiro de verdade não age apenas com dureza, mas também com magnanimidade, cuidando da família, do grupo e até da comunidade mais ampla. Isso envolve sacrifício compartilhado, generosidade e liderança que inspira. Honra é colocar dignidade e reputação acima do dinheiro ou de vantagens imediatas. Significa viver de forma que sua palavra e seu nome valham mais do que qualquer ganho material. Honestidade e integridade. O alinhamento entre discurso e prática. Não basta falar de valores, é preciso agir de acordo com eles. Palavra e ação devem se tornar uma coisa só. Responsabilidade. Talvez a virtude mais necessária no mundo do Bitcoin. Assumir as consequências das próprias escolhas sem culpar os outros. Aqui, liberdade só existe se vier acompanhada de responsabilidade, do contrário, é apenas ilusão. Excelência. Rejeitar a mediocridade, mesmo quando a sociedade empurra para baixo. Em um mundo que premia o mínimo esforço e celebra a igualdade artificial, buscar a excelência é um ato de resistência. É o caminho da elite do espírito. Respeito. Começa por si mesmo, mas se estende aos outros. Às tradições, às autoridades legítimas e até aos inimigos. Reconhecer o valor de quem enfrenta você é sinal de grandeza. Lealdade e dever. Significa ir além do interesse individual. É cumprir um compromisso maior, mesmo que isso custe sacrifícios. Ser leal à família, à comunidade e às causas nobres é parte do que dá sentido à vida. Autocontrole. Talvez a virtude que sustenta todas as outras. É a disciplina de dominar os próprios impulsos, de dizer não quando necessário, de não ceder às tentações fáceis. Aqui, o exemplo máximo é o próprio Satoshi Nakamoto. Ao desaparecer, ele mostrou como abrir mão do controle e deixar a obra falar por si. No ambiente descentralizado do Bitcoin, essas virtudes deixam de ser apenas ideias abstratas e passam a ser exigências práticas. Cada decisão financeira, cada escolha de segurança, cada interação dentro desse ecossistema é um teste de caráter. Não há árbitros externos para corrigir erros, nem autoridades para salvar quem foi imprudente. A responsabilidade é direta, os resultados são imediatos e o aprendizado é real. Assim como o Bushido moldou guerreiros em um tempo de batalhas físicas, agora surge o desafio de moldar homens e mulheres capazes de enfrentar as batalhas morais e espirituais do século XXI. O Bitcoin fornece o terreno. Cabe a nós viver de acordo com essas virtudes e mostrar que somos dignos dessa nova ordem. Parte 5. Cultura, governança e ciclos. Depois de tratar das virtudes que sustentam o Bushido do Bitcoin, o texto amplia a visão e aborda 3 pilares que moldam qualquer civilização: cultura, governança e riqueza, além de refletir sobre os grandes ciclos históricos de ascensão e queda das sociedades. O primeiro ponto é a cultura. Toda a comunidade humana precisa de uma base cultural que dê sentido às suas ações. Aqui o contraste é feito entre sociedades guerreiras e sociedades civis. As sociedades guerreiras tendem a ser mais duras, exigentes e orientadas por valores de honra, coragem e sacrifício. Já as sociedades civis, quando se tornam confortáveis e seguras,
geralmente relaxam esses valores e começam a priorizar o prazer, a comodidade e o entretenimento. Essa mudança não é neutra, ela abre espaço para a decadência. É por isso que uma civilização forte precisa de narrativas e mitos que mantenham vivos o espírito de luta e a grandeza de propósito. Sem esses elementos, as pessoas perdem a disposição de enfrentar sacrifícios e deixam de acreditar em algo maior que elas mesmas. O segundo ponto é a governança. O livro é crítico em relação à democracia moderna e ao igualitarismo. A democracia é vista como um sistema que, em nome da igualdade, frequentemente coloca no poder pessoas incompetentes, já que as decisões acabam sendo ditadas pela quantidade e não pela qualidade. O igualitarismo, nesse sentido, não é um avanço, mas um mito que corrói a vitalidade das sociedades. Em vez disso, o que se defende é um modelo baseado em hierarquias de competência e em estruturas mais locais, onde as pessoas conhecem umas às outras e podem ser cobradas diretamente por suas ações. É uma visão que valoriza a proximidade, a responsabilidade pessoal e o mérito em contraste com sistemas centralizados e massificados. O terceiro tema é a riqueza. Existe uma pergunta central: será que o dinheiro corrompe? Ou será que é a fraqueza moral que transforma a riqueza em corrupção? A reflexão mostra que a prosperidade não precisa necessariamente ser destrutiva. Ela pode tanto enfraquecer uma sociedade quanto fortalecê-la, dependendo de como é usada e de quais valores estão por trás dela. Neste ponto, a família é destacada como um núcleo fundamental. É dentro dela que se transmite cultura, disciplina e responsabilidade, e é nela que a riqueza pode se tornar não apenas material, mas também moral. Uma família forte pode transformar prosperidade em base para gerações melhores. Uma família frágil pode fazer da mesma prosperidade um caminho para a decadência. No fim, o capítulo traz a ideia dos ciclos históricos. As civilizações não seguem uma linha reta de progresso infinito. Elas sobem, atingem seu auge, declinam e, muitas vezes, caem em ruínas antes de dar lugar a uma nova ordem. Essa dinâmica sempre existiu e nada garante que a nossa época será diferente. A pergunta é: onde estamos nesse ciclo agora? A resposta sugerida é que vivemos em um período de declínio, mas também em um ponto de transição que pode abrir caminho para a renovação. Neste contexto, o Bitcoin é visto como um catalisador de uma nova era. Ele representa a chance de quebrar padrões de parasitismo, corrupção e niilismo que dominaram a civilização moderna. Mais do que um novo sistema monetário, ele pode ser a base de uma nova cultura, de uma nova forma de governança e de uma nova maneira de entender a riqueza. Assim, cultura, governança, riqueza e ciclos não são apenas conceitos abstratos. São os terrenos nos quais o futuro será construído. E se o Bitcoin for o que promete ser, pode oferecer o impulso necessário para que a próxima civilização não apenas surja, mas se erga sobre fundamentos mais sólidos e alinhados com a vida. Parte 6. Fechamento. A última parte do livro conecta todas as ideias apresentadas e deixa uma mensagem. O Bushido do Bitcoin deve ser entendido como um manual de conduta para os tempos que virão. Não é apenas um conjunto de reflexões teóricas, mas um guia prático de como viver, agir e prosperar em um mundo que está se tornando cada vez mais descentralizado e exigente em termos de responsabilidade individual. O ponto central é que a vitória do Bitcoin, quando vier, não será apenas técnica ou financeira. Não basta provar que o protocolo é mais seguro, eficiente e resistente do que um sistema fiduciário. A verdadeira vitória precisa ser também moral e civilizacional. O que está em jogo não é só qual moeda usamos, mas que tipo de pessoas nos tornamos ao usá-la. Se o Bitcoin realmente triunfar, mas seus usuários se tornarem fracos, egoístas e decadentes, então essa vitória terá sido vazia. Por isso o livro insiste: como vencemos importa tanto quanto vencer. A maneira como conduzimos essa transição, como cultivamos nossas virtudes e como nos importamos diante das responsabilidades que o Bitcoin nos impõe é o que vai definir se a nova era será de grandeza ou apenas uma repetição de decadência que já vimos em ciclos passados. O Bushido do Bitcoin é, assim, um chamado para que cada indivíduo assuma seu papel como guerreiro moral da nova era,
guiado por justiça, coragem, compaixão, honra, responsabilidade e autocontrole. O sistema monetário pode até ser resolvido pela tecnologia, mas o destino da civilização depende da transformação de homens e mulheres dignos dessa vitória. Por fim, a mensagem é simples. O Bitcoin pode ser a ferramenta, mas nós somos os responsáveis. E se quisermos que essa mudança seja mais do que uma troca de moedas, precisamos viver de acordo com as virtudes que resistam ao tempo. Só assim a vitória será completa, não apenas de um protocolo, mas de uma civilização inteira. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que todos os links que eu mencionei estão aqui na descrição desse vídeo. Fique à vontade para acessá-los. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.